Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, hoje, Bem-aventurados os pobres de espíritos. O que se deve entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa expressão, pobre de espíritos, quer dizer humilde, e Jesus diz que o reino dos céus é destes, ou seja, dos humildes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, isso segundo o mundo, a inteligência intelectual, têm de si, esses homens têm de si uma opinião tão elevada e se sentem superiores. E aí, com essa superioridade que eles sentem, eles acham que as coisas divinas não merecem a sua atenção. Então, eles se acham tão superiores que acham que as coisas divinas não merecem um olhar, um pensamento. Eles se acham melhores, que nem precisam olhar para as coisas de Deus. A sua única preocupação é com eles mesmos. Então, ele não tem... Somente eles e eles mesmos é o que gera essa preocupação nele, A única preocupação são eles. E com isso não elevam seus pensamentos a Deus, não consideram importante, não consideram necessário. Então, aquele olhar que eles têm é somente para eles. E não se volta um momento para elevar o seu pensamento a Deus, para pensar em Deus, na espiritualidade. Eles acham que não é importante, porque se sentem tão superiores a ponto disso. Mas, detalhe, a gente já viu muito disso. Até que algo aconteça e eles não possam dar conta. Aí acaba apelando para o divino. E essa tendência de acreditar que são superiores a tudo, leva-os a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se admitem que há uma superioridade divina, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Eles se consideram suficientes para governá-lo. Só que a gente sabe que não é bem assim, Porque a gente fala, quando Deus põe a mão, a gente veio ainda está enfrentando uma pandemia, mas veio de situação muito mais difícil e por muitos momentos a gente se deparou com questões que o homem não podia fazer nada. É Deus, é Ele acima de todas as coisas. Eles tomam a sua inteligência como medida da inteligência universal. Se julgam aptos a compreender tudo. E aí, aquilo que eles não compreendem, não admitem como possível. Porque se eu não posso compreender, não é possível. E não é bem assim. Então, se eu não compreendo algo, logo, isso que eu não compreendo não é possível, não existe, é impossível de existir. Mas não é porque eu não conheço algo que ela não existe, que isso não exista. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque está fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de que há algo que não possam se sobrepor, porque querem estar acima de tudo. Então, eles admitindo isso, que há algo superior a eles, faria eles descer do pedestal em que eles se encontram, que eles acham que se encontram. Não admitem o mundo invisível porque não conhecem, Então, a gente, quando não conhece algo, a gente tende a negar isso. Mas não é porque eu não conheço que não existe. Então, eu sempre digo que a gente tem que... Vamos ver, será que não existe? Ou sou eu que não conheço? Ou me falta conhecimento para entender? Porque você vê,
não é porque está fora do alcance, até tem um alcance, o conhecimento que se possa buscar, o entendimento e tudo mais. Mas a partir do momento que eu buscar, eu vou estar admitindo que há algo superior, né? Superior a mim, superior aos homens. E a partir do momento que eu admitir, quer dizer, eu tenho que descer, né? Menos, porque eu não posso tudo. O homem não pode tudo. Deus acima de todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Se consideram muito inteligentes para acreditar em coisas que, segundo eles pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espíritos os que a levam a sério. Mas eles podem dizer o que quiserem. Terão que entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Aí então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, sendo justo como é, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis. Então, a gente colhe o que planta, né? Então, Deus vê isso. Deus é muito justo e Ele vai tratar cada um segundo as suas obras, né? Quando Jesus diz que o reino dos céus é para os simples, ele ensina que ninguém será admitido nele sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Olha que lindo, né? Então, Jesus está querendo dizer o que? A humildade, né? Pobre de espírito, a humildade, a simplicidade de coração. E é isso que a gente tem que buscar, né? É essa humildade, sem essa soberba, sem achar que pode demais, menos. Às vezes eu falo, né? Ai, que a gente começa a se achar e Deus vem e coloca a gente lá embaixo. Aí alguém, eu nem lembro, não coloca a gente lá embaixo, coloca a gente no lugar da gente. E é bem isso. Em todas as circunstâncias, ele, Jesus, coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Então, a humildade nos aproxima de Deus, da espiritualidade. O orgulho nos afasta dele, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que não tem orgulho, quando a gente vai ver, tem sim. Em situações que a gente, em momentos que a gente nem imagina que, isso? Sim, isso. Então a gente tem que ficar muito atento. Humildade. Deus, orgulho, afasta dele. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus. Então a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Portanto, mais vale para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico em qualidades morais. Lindo, né? Esse foi o ensinamento, então, de hoje. Humildade, que a gente traga humildade em nossos corações, né? A simplicidade de coração, a humildade de espírito. Então, isso não tem a ver com coisas materiais e nada. É aqui dentro, é dentro de cada um. É a reforma íntima que cada um necessita fazer. Então, quando a gente se depara com conhecimento assim, que a gente possa verdadeiramente nos averiguar, nos questionar. Como que está a minha humildade? Como que está o meu orgulho? É muito importante a gente fazer essa avaliação. Porque de nada adianta eu ler um texto desse, eu aprender, eu ouvir, assistir um texto assim, um ensinamento desse. Não, mas eu sou. Não, não é assim. É necessário a gente ser verdadeiro. Não é com o outro, é comigo mesmo, sabe? Eu sei das minhas coisas, Deus me conhece. Então eu vou estar querendo enganar quem?
Então, que a gente, em cada momento que a gente se deparar com conteúdo, a gente possa se voltar para a gente mesmo, não é o outro. Ah, isso serve para o outro. Não, isso serve para mim. O que eu preciso aprender sobre mim? Mas para isso, eu tenho que fazer assim, ó, um raio-x ser bem transparente comigo, ser realista, ser verdadeiro. Para aí sim, eu admitindo que eu sou orgulhoso, que eu preciso ser mais humilde, aí sim buscar algo. Enquanto eu negar que eu sou orgulhoso, eu não vou fazer nada. Eu não sou, para que eu vou melhorar? Então eu tenho que fazer isso, enxergar e tá tudo bem, faz parte, todos temos defeito. Não se esqueçam disso, todos temos, tá? O importante é a gente não ficar passando por cima deles, olhar para dentro da gente e ver o que a gente precisa melhorar. A gente tem muito ensinamento aí para nos ensinar, para que a gente consiga fazer isso, tá? O Raimundo, Agenda Espírita Brasil, tem o Instagram, tem Facebook, tem site. Então, gente, palestras, conteúdos estão aí, ó, aos montes, como eu sempre repito ao final de cada vídeo, porque eu não sei se você tá vendo hoje ou não, mas é importantíssimo, porque a gente acaba esquecendo, acaba deixando para lá. Então, não deixa para lá, não deixa para amanhã não, porque pode ser tarde, tá bom? Eu espero sinceramente que você tenha gostado do texto de hoje. Um beijo no seu coração, muitas bênçãos na sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente e muitos beijos de luz.